Olá, meu nome é Alberson Gomes. Hoje nós teremos uma aula para o 7º ano e a nossa aula de hoje será sobre o efeito estufa, né? Então a gente já conversou um pouquinho sobre isso. A nossa função hoje vai ser aprofundar no efeito estufa, o que é que ocasiona, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Será que o efeito estufa é algo natural? É algo que o homem pode acabar contribuindo para acontecer? A gente vai ver tudo isso na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês fiquem comigo, prestem bastante atenção e nossa aula de ciência começa agora. Então aí, efeito estufa, vamos entender um pouquinho sobre, né? O que é o efeito estufa, né? É um processo que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, o calor fica retido, não sendo liberado para o espaço, e o efeito estufa, e acontecendo aí o efeito estufa dentro de uma determinada faixa, é de vital importância, pois sem ele a vida como conhecemos não poderia acontecer, não poderia existir, né? Por quê? Porque para que a vida exista na Terra, precisou existir uma temperatura específica. Essa temperatura nem pode ser, ela vai obviamente ter uma margem entre quente e fria, mas se ela for fria demais, não existiria, e se fosse quente demais, não existiria. Aí a gente só precisa entender quando é que isso não fica bom pra gente, né? Como ocorre, né? Aí vamos lá entender como é que ocorre esse processo, né? O aumento do efeito estufa é gerado pela derrubada de florestas e pelas queimadas das mesmas, pois são elas que regulam a temperatura. Olha aí a importância das árvores, certo? Os ventos e o nível de chuvas que diversas regiões. Então, a gente sabe que para acontecer chuva precisa de árvore, a gente sabe que para poder a temperatura ficar menos elevada, precisa de árvore, e a gente também sabe aí que ela vai ajudar muito no clima, né? Como as árvores estão diminuindo no mundo, a temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção, né? Então, a gente precisa entender aí o que é que isso coisa, né? Uma outra causa do aumento do efeito estufa é o lançamento de gases poluentes na atmosfera, né? Principalmente do que resultam aí de queimadas de combustíveis fósseis, a queimada de óleo diesel, da gasolina. Então, aí toda vez que alguém está aí pilotando um carro e esse carro não tem manutenção, ele acaba saindo muita fumaça. Toda essa fumaça aí vai aumentar todo esse problema aí com efeito estufa. Todas as vezes que as empresas que aí trabalham com combustão, que aí trabalham com calor, com queimada, então toda vez que ela não tiver uma preocupação, que não tiver um filtro, que não tiver um cuidado, tudo isso, né, todo esse dióxido de carbono, né, que é esse gás carbônico, ele vai diretamente para a atmosfera, assim causando o aumento do efeito estufa. Então aí quais são os gases do efeito estufa, né? É bom você notar isso, que é bem importante na hora de prova, viu? O CO2, né, que é o dióxido de carbono, o N2O, que é o óxido de nitroso, né? O CH4, que é o metano, e o CFCS, que é o clorofurocarbonetos, né? Que nome maravilhoso! Clorofurocarbonetos. Consegui falar direitinho agora. Agora vamos entender um pouquinho sobre os impactos, né, do efeito estufa, né? A gente vai entender um pouquinho disso juntos agora, né? O carbono e o hidrogênio, né, combustíveis, são isolados no meio do oxidante, né, preservando a sua potencialidade de queimar em contato com o oxigênio, né, conduzindo vários gases do efeito estufa, sendo o dióxido de carbono e o metano os mais importantes, né?
Com o advento da produção na escala de indústrias dos automóveis no início do século XX, iniciou-se a produção e o consumo de massa de petróleo e de utilização mais recente do gás natural e a produção de energia elétrica, aquecimento doméstico e industrial no uso dos automóveis, né? O processo de queima de combustíveis fósseis criou condições para a melhoria de vida para a humanidade, porém produz como resíduo o dióxido de carbono e outras substâncias químicas também muito poluidoras, né? Principais atividades geradoras de gases de efeito estufa no Brasil. Isso também é importante você notar, né? O uso de florestas e terras, né? Que é 61%, esse desmatamento, a retirada de árvores, as queimadas. Na agricultura também é muito utilizado, né? Toda essa questão de queimada, queima para carvão, para tudo isso é 19%, né? Geração de energia, 15%. Atividades da indústria, 3%, e tratamento de resíduos, 2%, né? Então isso aí, obviamente, deve ter uma atualização, mas isso aí como fonte foi o Ministério de Ciência e Tecnologia no ano base de 2005. Mas é importante você notar, certo? Então aí, ó, tá mostrando aí basicamente num gráfico pizza como é que tá aí toda essa divisão na questão do uso de gases poluentes que acabam causando efeito estufa. Principais atividades geradoras de gases com efeito estufa, né? Agora vamos ver as atividades, né? A geração de energia e de calor, a indústria, o transporte, a agricultura, mudanças no uso do solo, outros combustíveis, né? E processos industriais e o lixo, né? Esse lixo aí que não é recolhido, que é queimado, causa muito gases. A mudança no uso do solo, que aí precisa de uma preparação, também causa muito gases. A indústria que aí não cuida do seu resíduo, não faz uma reciclagem, também acaba causando isso. E aí a gente vai ter aí, em gráfico pizza, a mesma situação, e aí a gente consegue perceber aí que como maior causador, né, está a geração de energia e de calor, né? Então, aí temos um exemplo de como é que isso acontece, ó, a camada de ozônio, os raios, aí os poluentes aí acabando, causando efeito estufa e a gente aí morrendo no calor, né? Então aí eu acho que ficou bem explicadinho pra gente finalizar aí, assim, ponto. Agora eu compreendi sobre o efeito estufa, né? A gente viu o que é o efeito, como é que ele é causado, suas principais causas, aqui no Brasil, né? E aí, como é que a gente pode fazer para ajudar nisso, né? Se você tem um carro, tente dirigir menos nele, andar mais a pé, porque aí não tem tanta causa aí nesse andar aí tô nem sabendo falar mais, tá vendo, galera? Com essa expulsão aí dos gases para a atmosfera. Se você conhece alguém que trabalha em indústria, a indústria precisa cuidar de como está tratando esses resíduos, como é que está indo essa poluição para a camada, né? Recolher lixo, além de recolher, fazer a coleta seletiva para que ele fique tudo bem separadinho, bem direitinho. Tudo isso ajuda muito para que a gente aí não acabe aumentando esse efeito estufa e aí não cuidando da nossa camada de ozônio e principalmente evitando muito calor, porque está muito quente esses dias, certo? Então fiquem bem, qualquer dúvida volta na atividade, faz as anotações e a gente se vê na nossa próxima aula de ciência, certo? Então até lá!